Estudo bíblico aplicado sobre o livro de Jonas. Esse estudo é uma produção da Academia Teológica Gladiadores de Fé. Curta, siga e compartilhe. O livro de Jonas é uma das narrativas mais intrigantes do Antigo Testamento. Em apenas 4 capítulos, somos levados a refletir sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana, o poder do arrependimento e a amplitude da misericórdia divina. Embora seja conhecido principalmente pelo episódio do Grande Peixe, a mensagem central do livro vai muito além do milagre. Jonas revela um Deus compassivo que deseja salvar até os inimigos mais cruéis, enquanto confronta a rebeldia e o exclusivismo religioso de seu povo. Este estudo visa analisar o livro em sua totalidade, considerar o contexto histórico, examinar a mensagem teológica e aplicar as verdades às circunstâncias atuais da vida cristã. Contexto histórico e literário. Jonas, filho de Amitai, viveu por volta do século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II em Israel. Dores 14:25. Foi chamado para uma missão singular: ir a Nínive, capital da Assíria, nação cruel que ameaçava Israel. Os assírios eram famosos por sua violência, práticas de tortura, deportações em massa e destruição sistemática de cidades conquistadas. Para um profeta israelita, a ordem de Deus parecia absurda: anunciar arrependimento a um povo opressor. Jonas não apenas se recusa, mas foge na direção contrária. Ele embarca para Tarsis, provavelmente na Península Ibérica, literalmente o fim do mundo para os hebreus. Sua fuga revela um coração em conflito, não apenas com a missão, mas com o caráter de Deus. Literariamente, o livro é uma narrativa profética atípica. Enquanto outros livros proféticos concentram-se em oráculos, Jonas foca na vida do profeta. É um livro que mistura ironia, paradoxos e contrastes, mostrando que muitas vezes o homem de Deus é o que menos entende sobre o coração de Deus. Estrutura do livro de Jonas. Capítulo 1. Jonas foge do chamado e enfrenta a tempestade. Capítulo 2. Oração de Jonas no ventre do peixe. Capítulo 3. Pregação em Nínive e arrependimento coletivo. Capítulo 4. O profeta irritado com a misericórdia divina. Essa estrutura mostra um arco que vai da desobediência à obediência, mas termina de maneira desconfortável, sem resolução clara. O final aberto é pedagógico. A mensagem não é apenas para Jonas, mas para cada leitor que precisa responder ao caráter inclusivo da graça de Deus. Vejamos. Estudo aplicado. Capítulo por capítulo. Capítulo 1. A fuga de Jonas. Jonas recebe uma ordem clara de Deus. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jótene 1:2. Mas o profeta decide fugir. Ele embarca para Tarsis, numa tentativa de escapar da presença divina. A desobediência sempre nos leva para baixo. Jonas desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão e, finalmente, desce para o mar. A fuga de Deus é sempre uma queda. As nossas escolhas afetam outros. A tempestade enviada por Deus coloca em risco todos no navio. Nossa desobediência gera consequências coletivas. A tempestade é instrumento pedagógico de Deus. Assim como Jonas foi confrontado no mar, muitas vezes Deus permite crises para despertar nossa consciência. A fuga de Jonas é como desligar o celular para não atender uma ligação importante. O problema não desaparece, apenas se agrava. Capítulo 2. A oração no ventre do peixe. Após ser lançado ao mar e engolido por um grande peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites em seu ventre. Ali, ele ora com palavras que lembram os salmos: clamor, angústia e confiança. Deus ouve orações em qualquer lugar. Jonas estava no fundo do mar, em circunstâncias humanamente impossíveis, mas sua oração chegou ao trono divino. A disciplina divina visa restauração, não destruição. O peixe não foi castigo, mas meio de preservação. O arrependimento começa com reconhecimento.
Jonas confessa: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu." Geatanírio 2:2. Assim como um paciente internado numa UTI pode refletir sobre sua vida, Jonas precisou de um hospital submarino para realinhar sua fé. Capítulo 3. O grande arrependimento de Nínive. Deus fala novamente a Jonas, e desta vez o profeta obedece. Sua pregação é simples e direta. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. JN 3:4. O resultado é extraordinário. Desde o rei até o povo e até os animais, todos se humilham em jejum e arrependimento. A obediência transforma realidades. Quando Jonas finalmente cumpre seu chamado, uma cidade inteira é tocada por Deus. A mensagem simples tem poder. Não foram palavras eloquentes, mas a autoridade divina que trouxe arrependimento. Deus sempre responde ao coração quebrantado. O Senhor suspende o juízo porque a cidade se arrependeu. Nínive era como uma metrópole moderna, cheia de violência, corrupção e injustiça. Imagine hoje cidades como Nova York, São Paulo ou Tóquio experimentando um avivamento coletivo. Esse é o impacto da obediência de um profeta. Capítulo 4. O profeta irritado. O capítulo final revela o coração de Jonas. Ele se entristece porque Deus perdoou os ninivitas. O profeta confessa: "Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade." JN 4:2. Sua ira contrasta com a compaixão divina. Deus então prepara uma planta para dar sombra a Jonas, mas a planta é destruída. O profeta lamenta mais pela perda da planta do que pela possível destruição de milhares de pessoas. O livro termina com uma pergunta de Deus: "E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive?" JN 4:11. O coração humano é muitas vezes estreito diante da amplitude da graça divina. Jonas queria perdão para Israel, mas juízo para os inimigos. Deus confronta nosso egoísmo. Ele mostra que sua compaixão alcança tanto os inocentes quanto os culpados. O amor de Deus é universal. A pergunta final não tem resposta, porque a resposta cabe a cada leitor. Jonas se parece com alguém que se alegra quando o vizinho sofre, mas se irrita quando ele prospera. O livro confronta esse espírito mesquinho dentro de nós. Lições gerais do livro de Jonas para hoje. Não podemos fugir do chamado de Deus. Assim como Jonas tentou escapar, muitos hoje resistem ao propósito de Deus em suas vidas. Mas fugir só traz tempestades. A oração transforma circunstâncias. Se até do ventre de um peixe Deus ouviu Jonas, ele também escuta nossas súplicas em qualquer situação. A obediência gera impacto coletivo. Uma cidade inteira mudou porque um profeta finalmente pregou. Nossa fidelidade pode transformar famílias, comunidades e nações. Deus deseja salvar até os piores inimigos. O amor divino não se restringe aos que julgamos merecedores. Sua misericórdia vai além das fronteiras que estabelecemos. Precisamos alinhar nosso coração ao de Deus. O maior desafio de Jonas não foi pregar em Nínive, mas aceitar a misericórdia divina. Nossa espiritualidade é incompleta se não aprendermos a amar os que Deus ama. Na igreja, muitas vezes nos parecemos com Jonas, querendo bênçãos para dentro e juízo para fora. O livro nos chama a ser missionais e compassivos. Na sociedade, assim como Nínive era violenta e injusta, nossas cidades também precisam de profetas que denunciem o pecado e apontem o caminho do arrependimento. Na vida pessoal, o peixe pode simbolizar situações de crise que nos obrigam a refletir e mudar de rota. Em vez de resistir, devemos aprender com elas. Enfim, o livro de Jonas é uma joia teológica que mostra o contraste entre o coração humano e o coração de Deus. Ele revela um profeta relutante, mas um Deus incansável em amar. Sua mensagem não é apenas sobre Nínive, mas sobre cada um de nós, chamados a obedecer, orar, arrepender-se e amar como Deus ama. Jonas nos lembra que
Não podemos fugir de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça. Nosso coração precisa ser transformado para refletir o caráter divino. No fim, a pergunta de Deus ecoa para nós: e não hei de eu ter compaixão? A resposta dependerá de como aplicamos as lições desse pequeno, mas poderoso livro.